Bem-vindos à segunda parte da nossa aula e dos nossos estudos sobre a arte em Roma. Na aula passada, nós vimos sobre a arquitetura e hoje nós iremos ver sobre pintura, escultura e mosaico. Iniciaremos pela pintura. Como características, nós temos uma pintura que era parte da decoração interna dos prédios e das casas. Elas recobriam as paredes das casas e criavam a ilusão de mármore e de janelas abertas. No primeiro momento, os pintores utilizavam uma camada de gesso para dar essa ilusão de mármore às residências e às paredes internas. Porém, com o tempo, eles perceberam que não precisavam passar o gesso e que só a pintura em si já garantia essa ilusão. Uma outra questão que é importante a gente observar é que várias pinturas, elas imitavam estruturas arquitetônicas falsas, dando a ilusão de que existiam colunas, arcos, abóbadas na construção, na estrutura arquitetônica do cômodo na qual se tinha feito esse tipo de pintura. A maioria das pinturas romanas chegaram até nós graças à erupção do Vesúvio, no ano de 79. A erupção soterrou as cidades de Herculano e Pompeia. Para vocês terem uma ideia, Herculano foi soterrada sob 15 metros de lava, de cinzas e de pedra-pomes, chuvas de pedra-pomes, e Pompeia soterrada sob 6 metros. E graças a isso, houve uma preservação das ruínas dessas cidades. Elas foram descobertas no século XVIII, permitindo que conhecêssemos um pouco mais sobre o modo de vida dos romanos. Embora essas cidades sejam fontes importantes destas obras, também foram encontrados exemplares em outras cidades italianas, como Roma. Nesta sequência de imagens, vocês poderão ver pinturas e afrescos da cidade de Pompeia. Alguns afrescos eles se encontram no sítio arqueológico de Pompeia e outros já foram removidos e expostos no Museu Nacional de Nápoles, Itália. Agora, neste momento, vocês estão vendo algumas imagens que foram encontradas em Roma e que se encontram na Biblioteca Nacional do Vaticano. Se vocês observaram bem, notaram que existem temas diversos para as pinturas e para os afrescos. Temos temas do cotidiano, pessoas fazendo as suas atividades normais, temos temas ligados à natureza e temas mitológicos. Essas imagens elas foram mostradas no nosso material de apoio e lá tem o nome de cada uma delas e onde elas se encontram. Vocês podem pesquisar também mais imagens em mais museus afora e pela internet. É uma experiência muito bacana e eu recomendo para todos vocês.
Os mosaicos decoravam as residências das famílias ricas e prédios governamentais, tanto na Península Itálica quanto em colônias fora da península. A temática era diversa, ia desde temas ligados à mitologia greco-romana, quanto ligados ao cristianismo, principalmente após a conversão do Império a esta religião. Observem as imagens a seguir. As imagens que vocês vão ver são de mosaicos encontrados em sítios arqueológicos de ruínas romanas na Tunísia. Já essa próxima sequência de imagens mostra mosaicos encontrados na Turquia, na cidade de Zeguma. Os mosaicos poderiam ser colocados tanto em paredes quanto em pisos. Em algumas escavações arqueológicas foram encontrados mosaicos cobertos tanto por outras pinturas, mosaicos, quanto por estruturas arquitetônicas. Essas descobertas se deram principalmente após a passagem do Império para o cristianismo, a conversão do Império Romano ao cristianismo. Aparentemente, os novos cristãos tentavam apagar as imagens ligadas à mitologia greco-romana por considerarem que essas imagens fossem profanas e não condizentes com a nova religião imperial. Vocês podem pesquisar novas imagens de mosaicos, tanto em sites de sítios arqueológicos quanto em museus. Essas imagens que eu mostrei são apenas alguns exemplos do que os artistas romanos faziam nesse sentido. E é importante a gente perceber também que não existia um catálogo de mosaicos sobre o que deveria ser construído ou colocado, seja nos pisos, seja nas paredes. As ideias vinham geralmente de uma combinação do desejo da pessoa, do dono da casa, né, em relação à imagem que ele queria mostrar, quanto à habilidade do artista. Para falar sobre a escultura romana, eu vou começar citando uma frase do Ernest Gombrich, historiador de arte, do qual eu tenho falado já há várias aulas nossas, se brincar até desde antes do início do nosso isolamento. Então vamos lá. Para o Gombrich, era típico dos romanos pegar da arquitetura grega o que eles gostavam e aplicar esse conhecimento ao suprimento de suas próprias necessidades. Porém, os romanos não fizeram isso somente na arquitetura, eles fizeram isso em todas as áreas. E é interessante notar essa fala do historiador, porque ela nos mostra como os romanos, apesar de se verem como parte do mundo civilizado helenístico e terem sido, de certa forma, herdeiros naturais desta cultura, a gente, inclusive, discutiu isso no vídeo passado, ou melhor, eu falei sobre isso no vídeo passado,
indica que os romanos eles não apenas replicaram na sua arte as tradições artísticas gregas. Uma preocupação muito grande da escultura romana era representar o retratado tal como ele era, e o que nem sempre correspondia ao ideal de beleza defendido pelos gregos. Isso não significa que a escultura romana era mais simples em relação à grega ou que era isenta de significados. E aí eu vou trazer de novo uma fala do Gondit. O fato estranho é esse. A despeito do significado solene dos retratos, os romanos permitiram que seus artistas os fizessem mais próximos à realidade de uma maneira mais rústica em relação a qualquer coisa que os gregos tenham tentado. Talvez eles, em alguns momentos, utilizaram máscaras mortuárias e então adquiriram o seu surpreendente conhecimento da estrutura da cabeça humana. Em qualquer período, nós conhecemos Pompeu, Augusto, Nero ou Tito, quase como se tivéssemos visto suas faces nas notícias. Não existe bajulação no busto de Vespasiano, nada que o marque como um deus. Ele pode ser qualquer banqueiro rico ou o proprietário de uma empresa de transportes. Mesmo assim, não tem nada inferior nestes retratos romanos. De alguma maneira, os artistas foram bem-sucedidos em retratar a realidade sem serem triviais. Essa imagem que vocês estão vendo está presente na nossa apostila e é também considerado um retrato do imperador Augusto. E é um exemplo da escultura romana empregando aí parte do conhecimento grego, porém colocando-o de acordo com as necessidades romanas. A escultura não estava presente somente nas estátuas. Elas também faziam parte dos prédios, das paredes, em baixos e altos relevos. E para mostrar isso para vocês, eu trouxe algumas imagens do Arapates, que é um monumento que não está na nossa apostila. Esse é um dos monumentos mais significativos de Roma Antiga e que funcionou como um templo para animais sagrados, onde apenas sacerdotes e vestais estavam presentes. Ele é um altar localizado dentro de uma estrutura de mármore de Carrara, que é essa estrutura que vocês estão vendo aí externamente. A sua decoração surpreendente é composta por vários relevos e mostra a família de Augusto César em procissão. Podemos também ver várias alegorias ligadas à base de Roma. Como que esse monumento surgiu? Em 13 a.C., o Senado romano decidiu construir um altar em gratidão ao imperador Augusto César. O Altar da Paz de Augusto foi aberto 4 anos depois, em 9 a.C. E é um monumento esplêndido dedicado à paz e à prosperidade que o reino do imperador Augusto César trouxe para Roma. Ele é inteiramente feito de mármore e ele celebra a paz na área do Mediterrâneo estabelecida por este imperador após suas campanhas vitoriosas em Espanha e Gália, o que corresponderia hoje ao território espanhol e ao território francês. O monumento ele estava localizado no Campo de Marte, que era uma vasta área fora das muralhas de Roma, e de onde se poderia entrar em Roma a partir da região norte. Ali, nessa região onde estava o Arapates, as legiões praticavam os rituais de purificação quando voltavam de uma batalha. A partir do século II depois de Cristo, esse monumento foi esquecido e ele estava coberto pela lama que o Tibre carregava à medida que crescia. E as transformações urbanas acabaram causando a sua perda definitiva até o século XX, quando ele foi salvo
das fundações de um edifício renascentista e foi transferido do Campo de Marte para as margens do rio Tibre, em Roma, e situado em frente ao mausoléu de Augusto. Aqui, essas imagens mostram detalhes da fachada, tanto do altar quanto do exterior do monumento. Para vocês terem ideia da importância desse monumento, alguns especialistas consideram o Arapates um poema em mármore, comparável inclusive à maior obra literária escrita em latim, que é o poema Eneida, escrito por Virgílio. Eu encerro por aqui o nosso conteúdo, sugerindo a vocês algumas visitas virtuais. A primeira delas ao Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, ao Ministério da Cultura italiano e não poderia deixar de sugerir uma visita ao Museu Arapates, que é muito legal de visitar, mesmo virtualmente. Bom, por hoje é só. Vão às nossas salas de aula do Classroom. Os sites que eu indiquei para visita estão no nosso material de apoio, assim como todo este conteúdo e as tarefas. Beijos, se cuidem e até o nosso próximo vídeo.